não passando aquilo que ele já orou, e agradeço. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te louvar, exaltar e agradecer o teu santo e poderoso nome, Jesus. Porque, Pai, é pela tua misericórdia, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, é pela tua graça que nos alcançou, Senhor. O maior privilégio que nós temos, meu Deus e Pai, é te acordar e te adorar, Senhor. É bendizer ao teu santo e poderoso nome, Jesus. Ah, Senhor, que privilégio é estar com os irmãos, meu Deus e Pai, porque, Senhor, mais lindo que essa casa, Senhor, é a tua presença, Pai, porque, Senhor, é nítido e real, desde que nós, não foi nem pisar aqui, Senhor, mas no quarteirão nós já sentimos uma atmosfera do teu sobrenatural, Senhor. Obrigado, meu Deus e Pai, por ter preparado esse dia, por ter escolhido essa data, Senhor. Ah, Pai, eu quero te louvar, Senhor, porque, Senhor, mais uma vez, pela tua misericórdia, eu quando falei com o pastor Henrique, eu falei, pastor, eu só queria apresentar um projeto, eu queria até escutar ele ministrando, mas o Senhor preparou, porque o jumento da vez hoje sou eu só quero ser um jumentinho, que o Senhor monte, Senhor, sobre mim, Pai, porque eu sou zoado, mal sei falar, vou começar a gaguejar, vou fazer um monte de coisa, Senhor, porque isso é da minha natureza, mas é o teu Espírito Santo, Pai, que molda, que transforma, é o teu Espírito Santo que faz, Senhor, e que de fato, Senhor, não seja eu falando, mas que seja o Senhor, Pai, nessa noite, Pai. Vem com a tua glória, vem com o teu poder sobre nós, Pai. Assim, ó, eu te agradeço em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Eu quero convidar a igreja, abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. O tema da ministração dessa noite é não chore. Esse é o tema que o Senhor preparou. E queridos, antes de eu começar a ler, glorificar o Senhor pela vida de vocês. Que igreja linda, viu? Que igreja linda. E a presença do Senhor, ela é real sobre essa casa. Além dela ser linda, ela é real, é palpável. Eu vou até te falar que por conta dessas mudanças que nós estávamos fazendo, desmonta o altar, faz isso, faz aquilo, a gente até estava com saudade desse tempinho assim, sabe, de olhar aqui, uau, as luzes apagadas. E cara, que algo surreal. E o que mais me chamou a atenção aqui é que muita ovelha parece os pastores de vocês, né? Rapaziada, aqui tudo com a barba, tudo. E glória a Deus, que bom. O pastor de vocês é bonito e tal. Porque se lá em São Isabel me puxarem, cada um aqui é 3 dígitos, não vai dar muito certo. Mas queridos, eu quero ler para vocês a história. Lá em Lucas capítulo 7, versículo 11, fala que Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Então vamos lá comigo no versículo 11, fala assim: logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Versículo 12: quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Até aí, Jesus, ele estava chegando na cidade chamada Naim. Naim significa lugar agradável, pacato, um lugar de repouso. Aqui no Ararema tem quantos mil habitantes? 30 mil? Quase 30. São Isabel tem 50. E a gente sabe que quando as pessoas das cidades maiores de São Paulo, quando vem, falam: que lugar pacato, que lugar agradável, nossa, que lugar gostoso, não tem trânsito, não tem isso, não tem aquilo, etc, etc, etc. Então Naim, ele era uma cidade semelhante a essa. Eu posso até te falar que na verdade talvez é mais pacata do que Santa Isabel, do que Guararema. Era uma cidade tão pequena que a Bíblia relata que naquele dia estava acontecendo um velório, estava acontecendo um enterro, e relata que uma grande multidão estava acompanhando. Ou seja, quando é uma cidade que ela é pacata, quando é uma cidade que ela é pequena, qualquer evento é um mega evento. Então imagine, eu não sei se aqui em Guararema já foi assim, mas em Santa Isabel, até uns 15, 17 anos atrás,
Quando uma pessoa falecia, a igreja matriz lá, a igreja católica, ela anunciava e passava um carro anunciando: morreu José Benedito, o velório vai ser tal. Ainda tem aqui em Guararema? Ainda tem. Santa Isabel parou. Eu acho que parou, porque eu também fico mais fora do que no dia de semana. Mas, queridos, eu não sei se aqui tinha essa cultura, mas estou agora falando de lá para 50, 60 anos atrás, principalmente nas cidades do Nordeste. Quando se tinha um velório, o que acontecia? Enquanto estava passando o cortejo, se tinha comércio, se tinha alguém, sei lá, estava acontecendo algum evento, naquele exato momento que acontecia aquele cortejo, os comércios eles abaixavam as portas, porque eles viviam verdadeiramente o chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, porque eles entendiam o seguinte: como eu vou me alegrar, como eu vou estar feliz, estar vendendo, eu estou aqui no meu açougue, estou vendendo, como que eu estou feliz vendendo aqui na minha farmácia, sabendo que está nesse exato momento passando um caixão aqui sobre a minha casa, sobre o meu comércio. Então, o que eles faziam? Eles abaixavam a porta, em respeito, em memória. Então a Bíblia está relatando aqui que naquele dia, naquela cidade, que era a cidade do lugar de repouso, que era uma cidade tranquila, estava acontecendo um evento que a multidão estava acompanhando. Como eu gosto de ministrar lá na Santa Isabel, eu sempre falo que a multidão, ela é algo complicado, porque muitas das vezes não fala sobre uma qualidade, mas está falando sobre curiosos, porque muitos ali eram curiosos que estavam vendo: ué, quem será que morreu? Porque talvez naquela cidade pacata não tinha nada para fazer, então eles começaram a olhar ali e falar: já que hoje não tem nada para fazer, vamos ficar acompanhando o velório. Então tinha muitas pessoas ali curiosas, mas talvez também ali dentro, eu creio que tinham pessoas que estavam sentindo a dor daquela viúva, na questão de preocupação, de luto, de dor, de ferida. Mas, queridos, para aquela cidade, naquele dia, era um evento, mas para uma pessoa era o pior evento que poderia acontecer na vida dela. Porque talvez tinha um monte de curioso: poxa, fulano perdeu o filho, não sei o quê. Mas para aquela mulher, em específico, para ela, aquele não era um mega evento. Aquele estava sendo o início do caos dela. E você fala assim: mas como assim, pastor? Como o início do caos? Porque eu preciso te levar um pouco ao contexto cultural. Porque lá em Êxodo capítulo 22, versículo 22 fala que ai daquele que ofende ou cuida mal ou distrata, dependendo de algumas versões, das viúvas e dos órfãos. Ou seja, a viúva, ela é uma mulher de grande vulnerabilidade, era uma mulher que passava por dificuldade. E o porquê disso? Porque a mulher naquela época, naquele período, ela era dona do lar, ela cuidava da casa. E vocês, mulheres, e nós que somos casados, nós aprendemos que dona do lar é a que mais trabalha, porque o ofício dona de casa trabalha demais. Porém, naquele tempo, naquela época, de fato, ela era uma viúva que cuidava do lar dela, mas quem era o sustento, quem era o mantenedor da casa dela, era o marido. Ele que era o responsável ou pela pesca, pela agricultura, pela pecuária, enfim, mas era ele que trazia o leitinho das crianças. E a obrigação da mãe era estar em casa, educando, cuidando e acompanhando. Só que a Bíblia já relata para mim e para você que ela já tinha passado um luto, amém? Porque aqui já fala que a viúva de Naim. A Bíblia não relata para mim e para você faz quanto tempo que ela estava viúva. Porém, por que eu falo que naquele dia foi o dia que começou o caos na vida daquela mulher, ou ela imaginou que ia ser o início do fim? Porque por aquela mulher, ela ter perdido o marido, quem seria o mantenedor da casa dela? Quem é que traria as condições dentro da casa dela? A Bíblia não fala quantos anos o filho dela tem, mas creio eu que era um jovem que ainda não trabalhava, que ainda não conseguia trazer as condições dentro de casa. E você até pode falar: mas pastor, mas a viúva, na lei de Moisés fala que ela poderia casar-se novamente, e de fato,
mas queridos, era um tabu tão gigantesco, no sentido de quem ia querer assumir uma mulher viúva? Quem ia querer assumir uma mulher que já tinha filho? E digo mais ainda, muitos eles tinham o pensamento de: você está maluco, como que eu vou casar com essa mulher? O marido morreu, o filho morreu, ou seja, então essa mulher ela está amaldiçoada, e qualquer brecha que tinha, tipo, ai fulano, Jó, ficou com lepra, falaram: Jó, é impossível, para você ficar doente é porque você fez algo que detestou o coração do Senhor. Então eles já olhavam e falavam: não, você é louco, não sabia nem da história da vida da mulher, mas eles já olhavam e já julgavam, falando: não, tá maluco, tá amarrado, com ela nem capaz, se ela atravessar a rua, se ela vier numa calçada, eu já atravesso a rua, porque eu não quero nem chegar perto. Só que, queridos, aquela mulher não estava nem pensando nisso, em casar novamente, etc, etc. Só que, qual que era a esperança e o futuro daquela mulher? Era o filho dela. Porque assim que o filho dela começasse a crescer, assim que o filho dela já começasse a ter um pouco mais de noção, já poderia começar a trabalhar, já poderia começar a trazer o sustento dentro de casa. Lembra, lá no Antigo Testamento, a viúva de Sarepta, quando Elias chega para ela e fala assim: eu estou com fome, prepara um pãozinho, ela fala: cara, como que você quer pão? Eu só tenho um punhado aqui de farinha, um pouquinho de azeite aqui, eu vou fazer um pãozinho para mim e para o meu filho, e nós vamos morrer porque eu não tenho mais futuro. Se eu tirar da minha boca, se eu tirar da boca do meu filho para te dar, eu sei que o fim é a minha morte, mas eu vou acelerar esse processo da morte. E o profeta fala o seguinte: pega lá todas as taportas que você tem, traz lá todas essas taportas, e nós sabemos já o que acontece. Se você não sabe, depois o pastor Henrique, com a excelência dele, ele vai ministrar e vai te ensinar, mas eu ainda não estou focando, não quero focar nisso ainda. Então o que acontece? Eu estou trazendo para você esse contexto cultural. Vocês estão aqui comigo, igreja? Está pegando? Está entendendo? Amém, glória a Deus. Então para aquela mulher, naquele dia, era o começo do fim dela, porque eu contei para você toda essa história. Imagine você no lugar dessa mulher, pensando: cara, não tenho marido, não tenho filho, quem será que vai me manter? Quem será que vai me sustentar? Quem será que vai cuidar de mim? Porque ali o filho morreu e teoricamente acabou, game over com o filho. Mas e para quem fica? E para quem fica e fala assim: não, você tem que continuar a sua vida? E para aquela mulher, como que ela ia continuar a vida dela, sabendo que o que eu vou fazer? Como que vai ser o meu amanhã? Então para aquela mulher, naquele velório onde uma multidão estava acompanhando e assistindo aquela cena, aquela mulher, ela estava vendo o início do fim da vida dela. Imagine agora, pense aí, comece a refletir o turbilhão de coisas que passou na cabeça dela, um monte de coisa que foi passando na mente dela. O que eu vou fazer? Como que vai ser a minha vida? Só que, queridos, versículo 13 fala o seguinte: quando o Senhor a viu, a Bíblia fala que existia uma multidão ali, e ninguém daquela multidão chegou e falou: Jesus, corre aqui, tem uma viúva ali que perdeu o filho. A Bíblia relata para mim e para você no versículo 13 que começa no 11 falando que ele estava chegando à cidade. Quando ele chegou na porta da cidade, ele viu aquele evento acontecendo, um enterro passando, e no meio de toda aquela multidão, de milhares, sei lá quantas pessoas tinham, mas Jesus, ele olhou bem para aquela mulher. O que será que destacou aquela mulher? Será que foi o luto? Será que foi? Mas Jesus sabia, porque o que destacou ela, quando Jesus ele olha para mim e para você, queridos, o que Jesus ele fala quando
ele fala para Natanael: Natanael, eu sei quem você é. Eu te vi lá debaixo da figueira. Eu não afastei meu rosto de ti. Natanael: Filipe, você falou alguma coisa? O Filipe dando risada falou: eu falei nada. O que acontece quando Zaqueu, de curioso, ouviu falar de Jesus e falou: eu preciso ver quem que é esse Jesus. Para quem não sabe, queridos, trazendo aqui para os dias de hoje, Zaqueu fala que era um homem de baixa estatura. Zaqueu, ele era anão. Pega essa, pastor, esse cara é muito louco. Eu preguei sobre Zaqueu e na semana ia ter um arraiá lá na nossa igreja. Aí meu diácono, que era líder do anão, porque a gente tinha um anão, falou: pô, o Kimura pregou sobre Zaqueu, vamos fazer o anúncio da arraial. É isso que vocês estão acreditando. Pegaram o anão, botaram ele em cima da árvore, que fez ele pular e falar: vai ter arraial da Bola de Neve de Santa Isabel. Eu falei: glória a Deus. Os caras não perdoam. Os caras não perdoam. Chegaram com o anão: e aí, gigante? Eu falei: mano, vocês precisam se converter. Vocês não sabem, vocês não vão acreditar. Quando ele ia jogar bola com nós, ele era o melhor cabeceador da nossa igreja. Você vai falar: mentira? Não. Ele, mano, cabeceava, era uma bazuca, mas também a altura, né? Era quase um chute. Pois bem. Quem entendeu, entendeu. E aí, a gente está gravando, meu Deus do céu. Não mostra lá pro Santos, não. Não mostra no saco pastoral, não, pelo amor de Deus. E aí, o que acontece? Zaqueu subiu na figueira brava e falou: eu quero ver Jesus. Quem que é esse Jesus? A Bíblia relata nessa história que Jesus, ao passar, ele olhou para a árvore e falou: ei, Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém jantar na sua casa, hoje me convém cear na sua casa. O que acontece com Pedro? O que acontece com Pedro quando Jesus fala assim: ei, para de lançar essas redes, agora você vai começar a pescar homens, você não vai mais pescar peixes. O que eu quero te explicar é que quando Jesus, ele enxerga eu e você, ele nos tira de uma multidão, ele nos tira do meio da nossa agonia, ele nos tira do meio do lamaçal do pecado, ele nos tira do meio da depressão e fala: vem cá, filho, vem cá, filho. Comece a se lembrar no dia que Jesus te viu no meio das suas dores, no meio das suas enfermidades, e você olhando assim falando: eu não mereço esse amor, eu não mereço, mas mesmo assim Ele chama eu e você todos os dias de: vem cá, filhinho, vem cá. Que privilégio que é esse? Quando Jesus, Ele olha para mim e para você, há uma transformação nas nossas vidas. No ambiente onde Jesus está, é como se naquele exato momento o mundo parasse, tudo parasse ao nosso redor. E aí, continuando no versículo 13, quando o Senhor viu, sentiu profunda compaixão por ela. E Jesus, ao ver aquela dor interna, que talvez já não tinha nem mais lágrimas para derramar, talvez ela estava tão anestesiada, sei lá, estava tão dopada ali de sentimento, que ela acho que não tinha nem mais lágrima para chorar, ela não tinha mais nem o que fazer, as pessoas iam falar com ela: tá bom. Tanto é que o que chama atenção aqui, queridos, que a viúva, ela estava à frente do caixão, porque ela não queria ficar atrás, porque se ela ficasse atrás, ela ia ver ali, ó, o futuro dela indo embora. Então ela preferiu dar as costas para o filho no caixão, e ela preferiu estar à frente e perdida, com aquele semblante sem explicar. Só que Jesus, Ele chega para aquela mulher e fala assim, e é o tema da ministração:
e eu vou começar a ministrar agora. Não chore. Não chore. Eu não sei você, mas quando tem um velório, eu vou ser bem sincero, eu não sei o que falar. O que você vai falar para uma pessoa? O que você vai chegar e vai falar? Poxa, descansou. Poxa, foi o melhor. Seja sincero comigo. Ai, fulano morreu de acidente de carro. Você chegar para uma pessoa e falar: Deus sabe de todas essas coisas. Tem hora que dentro de mim eu fico aquele conflito de: caraca, mas que loucura que é essa? Só que talvez você caminhando no Evangelho, você começa a ter esse entendimento. Você começa a entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus, e você acaba não mais criticando, não mais reclamando. Mas sinceramente falando, mesmo uma pessoa sendo hiper mega crente, o que você ia falar para essa pessoa? O que você ia falar para uma pessoa que perdeu os filhos? Poxa, Deus sabe de tudo. Só que, queridos, quando Jesus chegou para aquela mulher e falou: não chore, ele não foi igual uma pessoa que eu te dou um exemplo de ele não sabia o que falar. Ele sabia, e sabia muito bem, porque só ele tem as palavras de vida eterna. Eu quero compartilhar algo com vocês aqui. Eu sou louco, mas muito assim. Eu não sei o pastor Henrique, mas se vocês me perguntarem: pastor, você prefere pregar num velório ou num casamento? 1000 vezes eu quero pregar num velório. Mas 1000 vezes eu quero pregar num velório. Você fala: esse cara é muito louco. Não é que é muito louco, porque a palavra do Senhor fala assim: deixa com que os mortos enterrem os mortos. E é o seguinte: é melhor estar num velório do que estar em festa. Por quê? Porque no velório mostra que aonde é o destino das pessoas. E por que eu quero te falar onde? Por que eu prefiro pregar no velório? Porque ali, queridos, quantas pessoas que falam: poxa, se eu tivesse mais tempo, poxa, se eu tivesse liberado o perdão, poxa, se eu fizesse isso, poxa, se eu tivesse. Porque o velório mostra para mim e para você, muitas das vezes, no meio da dor, no meio da aflição, no meio daquela, sabe, daquele luto, falando: cara, eu não posso mais viver a minha vida assim. Se eu tivesse mais tempo. Se eu tivesse mais tempo. Porque, queridos, eu não posso pensar: mas a salvação vai ser amanhã. Não, eu preciso viver como se a salvação era daqui um segundo. Bateu, chegou o dia, chamou, tocou a trombeta, está na hora de subir. Na minha família eu passei 3 anos, velório atrás de velório. Morreu um monte de gente. Começou com meu tio, achou que ia fazer uma simples operação no coração. Chegou lá, uma cirurgia que era para levar 2 horas e levou 12 horas. Deu 2, 3 dias, recolheu. E aí você não está esperando aquilo, e chorando, e estava ali no velório. Daqui a pouco, meu pastor está na minha: filho, foi lá no velório e tal, você que vai pregar no velório do seu tio. Eu falei: não, você não tá bom não, paizão. Eu sempre chamei ele de paizão. Você não tá bom não, né? Tô de luto. Ele falou: o Espírito Santo vai te usar. E glória a Deus, porque depois daquele dia a minha vida mudou. Não lembro sinceramente o que eu preguei naquele dia. Eu só lembro que no final chegou um homem e falou assim: cara, infelizmente seu tio morreu, mas eu precisava desse momento para eu voltar para Jesus. Eu precisava desse momento para eu me arrepender. Eu precisava desse momento para voltar para a minha família. E não liga que eu vou falar, tá, gente? Porque eu tenho um humor lá em cima. Aí eu: beleza, valeu a pena perder essa vida. Passou-se um tempo depois, minha avó faleceu. Logo depois que minha avó faleceu, meu pai descobriu que tinha um câncer. Também não vou contar o testemunho do meu pai, porque aí vai demorar horas e horas aqui. Mas enfim, queridos, em um pouco mais de 6 meses, se espalhou tudo. E beleza. Meu pai faleceu.
Meu pai faleceu dia 16 de fevereiro, foi no dia que a Rússia invadiu a Ucrânia. Eu lembro até hoje que eu estava lá em São Paulo no hospital com ele, eu vendo assim de madrugada, assistindo e acontecendo tudo aquilo. Mas queridos, muitas das vezes nós achamos que um velório, um enterro, ele é o fim das coisas, mas na verdade ele pode ser o começo de algo novo e algo lindo que Deus está preparando. Você fala, mas como assim num velório? Na morte do seu pai você viu algo lindo. Queridos, porque há 12 horas antes do meu pai partir, meu pai aceitou Jesus e eu batizei ele dentro do monte, queridos. E quando eu fui batizar meu pai, eu falei assim: Senhor, que não seja algo emocional, mas que seja algo racional, que ele saiba o que ele estava fazendo. Depois que eu preguei, meu pai falou: mas por que eu tenho que me batizar? E a gente explicou, e ele falou: como você vai fazer? Eu falei: você crê? Creio. Aí os caras ficam doidos, né, pastor? Eu peguei um copinho de água e batizei assim, porque não, tem que levar na água corrente, no rio, na cachoeira, você tem que levar lá em cima para batizar. Os caras ficam loucos. Eu peguei a água, toma. O médico ficou olhando, falei: é isso aí, se eu olhar mais um pouco também eu vou te batizar. E queridos, sabe por que aquilo deu um destravamento assim na minha mente, naquele dia que meu pai faleceu? Porque no enterro dele, ele num caixão, eu não sei se você já viu algum morto sorrindo. Eu vi o meu pai. Sabe por quê? Porque ele viu aquilo que Paulo fala, que eu considero tudo como perda se comparado à eternidade. Sabe o que meu pai, quem estava no velório do meu pai sabe disso, está confirmando isso. Pastorzão sorrindo. Eu falava para minha esposa: ele viu algo que eu e você, nós estamos caminhando para ver, e ele teve o privilégio de ver. Eu falei: por isso eu vou permanecer, porque a eternidade, ela existe. E o pastor Tarabinha chegou e falou assim: filho, como que você está? Como que você está quando você perde seu pai? Como que você está no velório quando você perde seu pai e sua mãe? Como que você está? Triste, arrasado. Eu virei para ele e falei assim, ó, igual quando tem um futebol assim que os caras não podem aparecer, né? Coloquei a mão, falei: paizão, tô com uma máscara que ele não libera. Não, você não tá entendendo a máscara que eu tô. É que eu tô em respeito à minha mãe, aos meus tios aí, que eu tô de luto, né? Foi, mas aqui por dentro, já tô quase ligando pros caras: vamos fazer churrasco, vamos comemorar, porque ele está na glória. Ele está na glória. Queridos, muitas das vezes, e aí agora eu quero te trazer agora para a palavra. Talvez o seu caixão nessa noite já estava preparado, mas não da tua vida, da tua empresa, do seu casamento. Você ao vir aqui, antes de vir, você estava discutindo com o seu marido a fatura do cartão de crédito, como que você ia pagar. Talvez você pensando assim: será que está na hora de fechar a empresa? Será que está na hora de parar? Você olhando e falando com Deus: mas Deus, o meu ministério parece que não está fluindo, não está indo para frente, não tem acontecido algo novo. E a primeira coisa que bate na minha e na sua cabeça, que Satanás manda fazer: desiste, abre mão, enterra, sepulta. Só que nessa noite, igreja, Jesus olhou para mim e para você e falou: não é o dia da sua morte. Não chore, enxugue suas lágrimas. Eu não sei quanto tempo faz que você tem orado pelo teu marido. Eu não sei quanto tempo faz que você tem orado pela tua esposa. Eu não sei quanto tempo faz que você tem orado pelos teus filhos. Por que você está chorando? Por que você está pensando em abandonar o barco? Porque tem uma multidão olhando e falando: para, amiga, não, sai desse casamento. Não, para, não vale a pena ficar. Não, sai dessa igreja aí, você não ficou sabendo? Opa, desculpa, eu gostei disso daqui. Então, pisou, apagou. Não, você não ficou sabendo o que
aconteceu com bola de neve? Vai derreter, e está derretendo, está virando uma avalanche. As pessoas estão sendo impactadas, as pessoas cada vez mais estão sendo recebidas com amor. Quando nós mudamos de prédio, a palavra que o Senhor me deu foi sobre Zorobabel, sobre uma reconstrução da casa de Deus no templo. E sabe, essas situações que o nosso ministério, que a nossa vida passa, muitas das vezes, desse turbilhão, a gente para começar a olhar e falar: poxa, deixa eu ver aonde eu caí, aonde eu parei de amar vidas, aonde que eu desisti, aonde que eu parei de olhar para Jesus, aonde que eu fiquei dando valor para o velório. Só que aquela mulher, naquele dia, chegou um homem, um carpinteiro, e falou para ela: não chora, não chora. Porque o que falou para ela não chora, é porque falou assim: eu estou vindo com uma provisão dentro da sua casa. Sou eu seu Deus de provisão, sou eu seu Deus de cura. Então, versículo 14 fala: então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. Irmã, abre para mim, Números capítulo 19. Jesus fala para aquela mulher: não chore. E lá no Antigo Testamento, Números capítulo 19, versículo 11, desculpa. Deus fala com Moisés, ele começa ali a colocar a lei. Números capítulo 19, versículo 11 fala que quem tocar num cadáver humano ficará cerimonialmente impuro por 7 dias. Vamos até o versículo 13, por favor. No terceiro e no sétimo dia, ele se purificará com a água da purificação, então estará puro. Mas se não seguir esse procedimento no terceiro e no sétimo dia, continuará impuro, mesmo depois do sétimo dia. Quem toca num cadáver e não purifica corretamente, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado do povo de Israel. Permanecerá impuro, uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. Ou seja, o que a lei de Moisés fala aqui? Se tocar num caixão, se tocar num cadáver, estaria impuro. Então você está falando, você está querendo dizer o que, pastor? Que Jesus de santo ele virou profano? Ele virou um fogo estranho? Obviamente que não. Por quê? Porque ele venceu a morte. Porque no lugar da morte, no lugar do cadáver, no lugar do caixão, ele traz vida e vida em abundância. Eu amo Jesus, queridos, porque ele quebra protocolo, ele quebra a religiosidade, ele quebra o padrão. Não que Deus estava errado, não, lógico que não. No Números capítulo 19, ele estava ali explicando para o povo como andar santidade, como andar certo. Mas ali, queridos, Jesus ele tocou no morto. Talvez você seja esse morto aqui, espiritualmente falando, a sua vida toda destruída, e você achando que ele não poderia tocar em você, e você achando que ele não poderia fazer algo diferente. Outra passagem que vocês conhecem, porque aquela mulher, quando ela olhou e falou: não chore, ela deve ter olhado e falado: cara, quem é você? Como que você manda não chorar no dia do luto do meu filho? Talvez você chega aqui com uma notícia triste: pastor, meu casamento está acabando, pastor, eu estou fechando a minha empresa, pastor, eu estou pensando em desistir de tudo, pastor, está difícil. Aí seu pastor fala assim: ora, quem não quer matar um pastor desse? Eu sempre queria matar. Pastor, você vai orar. Mas eu entendi que não era falta de amor, mas ele estava falando: eu sou humano, eu não vou te dar resposta, mas ele vai te responder e ele vai te dar direção. Mas querido, sabe qual é o mais importante daqui? Quando ele falou para aquela mulher: não chora, porque falou assim: filha,
Você está vendo o cenário atual. E aí eu te pergunto, quem é o seu autor e consumador da tua fé? Eu te pergunto, será que você tem vivido no cenário atual? Talvez você entrou aqui achando que hoje era o seu enterro, achando que era o velório dos seus sonhos, achando que era o dia de sepultar o seu chamado. Por quê? Porque você acabou se adequando, adaptando ao cenário atual, ao cenário de crise, ao cenário de caos, ao cenário de dificuldade. Eu amei o que o pastor de vocês falou. Quando aconteceu aquele fundo bola de neve, vocês estavam aqui em mudança. Vai ficar. Eu imagino a pressão. Vamos. E eu amei mais ainda que ele falou. No começo, mudamos. Deu uns meses, sumiu gente. Mas daqui a pouco começou. E veio um louco. E veio outro. Eu falei, é Cristo Jesus que faz isso. Porque por nós mesmos, não é pecado. Por nós, não ia acontecer nada. Mas a misericórdia dele nos alcança e nos persegue todos os dias. Eu não sei qual que é o cenário da tua vida hoje. Só que lá em Ezequiel capítulo 37, no Vale de Ossos, Deus ele fala para Ezequiel, filho do homem, porque eu amo isso, queridos. Quando ele chega para Ezequiel, ele fala assim, ô profeta Ezequiel, ele fala, filho do homem, ele fala assim, tu é um Zé Ruela. Você não é nada, sou eu que te uso. Ele fala, filho do homem. Está vendo aquele vale de ossos secos? Todos. Será que pode voltar a ter vida esse vale? Ezequiel fala assim, Senhor soberano, só tu sabes. E Deus fala assim, então pode declarar. Quando chega um leproso para Jesus e fala, Jesus, se você quiser, você me cura? E Jesus fala, eu quero. Sabe por que isso, queridos? Porque Ezequiel, tanto esse leproso, ele não estava se contentando com o cenário atual. Ele não estava se aceitando, pronto, é isso. Pronto, tá desse jeito, tá legal. Ele não aceitou o cenário atual. E você tem aceitado o que está acontecendo, e você está batendo palma. Enquanto você está aqui adorando o Senhor, seu marido está lá bebendo e fumando, e você está aqui, ai Deus, glória a Deus. Não, queridos, é com autoridade no nome de Jesus, você tem que declarar. Queridos, no começo da minha conversão, eu largava minha esposa lá no Bola de Neve, eu saí para beber, e depois eu ia buscar ela. E a direção que ela recebeu, vai orar. E aí até que um dia, eu falei, deixa eu ir nesse tal de igreja aí, de Bola de Neve. Só para vocês entenderem, queridos, é para a glória do Senhor. Eu fui durante quase 5 anos no terreiro de Umbanda. Zé Pili entra na frente e falou assim, esse corpo, que era a mãe de santo, falou, esse corpo vai morrer, e quem vai assumir esse terreiro é você. E na época eu mega leve. Só que eu entendi a verdade. Eu conheci o caminho, a verdade e a vida. Eu conheci o bom pastor de Salmos capítulo 23. E eu falei, é esse Jesus que eu quero. Queridos, as 2 primeiras vezes que eu fui na igreja, pastor, a primeira vez que eu pisei numa igreja evangélica, era numa presbiteriana tradicional. Demoniei, não deu outra. E a vergonha de voltar. E a vergonha. Mas o Senhor, Ele faz tudo novo. Ele faz tudo novo. As promessas dele, a palavra dele não volta vazia, igreja. Eu não sei se você está aceitando e está batendo palma para o cenário atual. Meus amigos quando falavam assim, você vai para a igreja, Timur? Vai não, você vai pegar fogo. E hoje eu estou pegando fogo, eles estão certos, mas fogo do Espírito Santo, queridos. Só que eu não posso apenas falar, olha, eu calei a boca deles e eu mudei, não. Eu preciso ser o cara que vai olhar e falar assim, cara, eu sei tudo que você viveu, eu sei toda a sua história. Nós, cara, nós fumávamos maconha junto, irmão. Mas deixa eu te apresentar uma brisa mais louca do que esse daí que nós usávamos. Deixa eu te falar de um amor que é mais louco que qualquer coisa que eu e você já imaginamos ou já vivemos.
Eu não sei se você tem visto e tem batido palma para o cenário atual, mas o Senhor, Ele toca no caixão nessa noite. Ele toca naquilo que estava morto, para trazer vida, e vida em abundância. Porque, queridos, eu vou até correr agora. Então foi até o caixão, tocou neles, carregadores pararam e disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Algumas traduções falam: e Jesus ordenou, levante-se. Deixa eu te falar uma coisa, Ele não está pedindo por favor, nessa noite, mesmo você não querendo, Ele está ordenando sobre a tua vida, Ele está ordenando sobre o seu casamento, Ele está ordenando sobre esse ministério. Ei, levante igreja, ei, levante filhos e filhas, levante geração que vai transformar, não só essa cidade, mas que vai transformar um estado, que vai transformar uma nação. Vamos! O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. Imagina ali os coveiros, talvez aquele calorzão já tinha feito um buraco. Aí um tá lá, os dois lá, um olhando pro outro. Rapaz, está demorando para trazer o morto. Eu imagino daqui a pouco chega Jesus, o jovem, e fala: você não ficou sabendo de um rapazinho que morreu não? Nós estamos precisando enterrar. Fui falar logo com Jesus. É imorrível, imparável. Fui falar logo com o menino: ixi, você tá doidão, né? Aí não, é o filho da Magali, ali da rua 14 lá, que faleceu. É o buraco para ela. E ele: sim, mas eu sou filho da Magali da rua 14, eu tô falando que eu tô vivo, querido. Agora eu tô falando mais sobre isso que eu tô vendo agora. Os coveiros pegou e falou: ixi, hoje nós vamos passar fome. Hoje a caixinha que vai ganhar da família moiou. E sabe, queridos, eu falei tudo isso para pegar essa frase. Irmã, abre por gentileza Lucas 7, porque eu estou achando que a minha Bíblia está com defeito. Lucas 7, versículo 15. Deixa eu ver se está com erro na minha tradução ou não. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Mas o Lucas, ele não fala lá no capítulo. Lucas, ele não está na sua Bíblia aí, provavelmente deve estar, mas no capítulo de Lucas, capítulo 7, versículo 11, antes de começar, fala assim: Jesus e a viúva de Naim. A história começou com Jesus e a viúva, e essa história está terminando, versículo 15. Jesus o devolveu à sua mãe. O que eu quero dizer? Porque quando Jesus ele veio em você, ele recupera, ele traz a nossa verdadeira essência, ele traz a nossa verdadeira identidade. Senhor, para Jesus, aplaude melhor. Vamos aplaudir, querido. João, já estou terminando. Abre lá João capítulo 1, versículo 12, por favor. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, queridos. No dia mais caótico daquela mulher, no dia que ela falou assim: hoje é o dia do fim, Jesus, ele entrou no meio da situação e deu o direito de se tornar filho de Deus. Porque eu não sei qual que é o seu nome aí, aqui na esquina em Guararema. Ó o adúltero, ó o pingalhada, ó o mentiroso, ó o homossexual, ó não sei quem, ixi, ó o cara da biqueira. Só que esse nome quem colocou foi o inimigo, querido. Quem colocou isso daí, quem colocou essa identidade foi o pecado. O Senhor não te chama pelas suas falhas, mas Ele te chama pelo seu nome. E outra coisa, sabe o que é muito importante? Que acontece nessa história? Vai em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Agora vai lá em João capítulo 1 de novo, versículo 1, irmão. Sei que está cansada do dia, mas já estou terminando, hein?
No princípio, aquele que a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Continua. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida, querido, no dia da escuridão daquela mulher, a luz chegou. No dia mais escuro, no dia mais terrível da vida dela, que ela falou: hoje estou no fundo do poço, hoje é o dia da escuridão, hoje foi cavado o meu buraco. A escuridão, ela não consegue parar a luz, ela vai se destacar mais. Foi o que Jesus fez naquele dia, foi o que Jesus, ele declarou sobre a vida daquela família naquele dia. E para finalizar agora, quando eu recebi essa palavra para vir aqui, quando eu recebi esse convite para vir ministrar, eu só pode nem pensar no pastor Henrique. Eu falei: pastor, eu queria apresentar um projeto. Ele: não, já vamos marcar para vir pregar aqui. Eu disse: mas eu queria louco, eu estou louco para pegar uma pregação do pastor Henrique. Pastor, a gente só está organizando a casa, mas os filhos aqui já sabem, eu estou marcando. Eu já falei, eu tinha uma reunião no começo do ano, que a gente tinha feito já uma agenda anual, e seu nome já estava lá. Eu falei: o pastor Henrique de Magalhães vai vir aqui pregar, vai vir aqui anunciar o livro dele. E eu assim: mas eu estou louco para sentar, para escutar o pastor Henrique pregando. E ele falou: não, vai lá, já vai, faz tudo. E aí, eu orando, falando: Senhor, eu não quero sair de Santa Isabel para levar algo normal, até porque a palavra de Deus não é algo normal, mas eu falei assim: eu quero uma porção para essa igreja. E quando eu falo sobre porção, eu não estou falando só sobre você que é de Maranhão, você que pegou a van, você que está aqui, é porque o Senhor preparou essa porção para vocês aqui. E quando eu falei para o Senhor, eu falei: Pai, o que eu vou fazer em Maranhão? Ele falou assim: filho, nessa noite eu vou te levar como profeta, porque você vai declarar a vida no nome de Jesus. Eu falei: Pai, então a gente vai declarar a vida. Nós vamos declarar a vida. E para confirmar essa palavra, a irmã do Data Show está lá com o meu papelzinho. Jeremias capítulo 29, versículo 11, pastor. Vamos ler de novo, para finalizar. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Vamos até o versículo 13. Naqueles dias, quando vocês chamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Talvez você está querendo buscar a Deus, falando assim: Pai, tem misericórdia, tem pena, você não está vendo o que está passando comigo. Ele fala: eu sei, eu estou vendo, mas me busca de todo o coração, porque o Senhor só isso mostra. Porque talvez você pense assim: mas Deus tem planos de maldade. Que Deus que é esse, queridos? Se você for pegar, se você chegar para um judeu e falar Deus e maldição na mesma frase, ele vai falar: esse maluco é iraniano, vou meter bala nele. Porque eles não aceitam isso. E falam: cara, como assim? Como que é Deus e maldição na mesma palavra, na mesma frase? É Ele que tem os planos de bem ao nosso respeito. Foi o Senhor que preparou esse momento. Para aqui.